Olá pessoal, namastê, meu nome é Flávia Melissa, eu sou psicóloga especializada em desenvolvimento pessoal e humano, tenho especialização em medicina chinesa, mas também atuo com outras diversas técnicas como programação neurolinguística, meditação, práticas energéticas orientais e um monte de coisa que faz a gente caminhar um pouco mais na nossa própria direção. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar participando desse evento. Meninos, um beijo e gratidão pelo convite. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui com vocês daquilo que eu penso a respeito desses temas todos, né, que dizem respeito ao desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, empreendedorismo. Então, antes de mais nada, muito obrigada por participar, por poder participar desse evento, Vá Mais Longe. Para mim é sempre com grande alegria que eu recebo essas requisições e esses pedidos de parceria, esses convites para eventos, porque eu acho que cada vez mais o compartilhar faz sentido, né? Essa divisão do que aconteceu comigo e das minhas experiências e de que modo eu posso servir como um referencial positivo para outras pessoas, né? Então, parabéns pela iniciativa, gratidão pelo convite. E o tema do nosso bate-papo aqui hoje é: você quer ir mais longe? Algumas reflexões sobre desenvolvimento pessoal. Quando eu fui convidada para participar desse evento, eu pensei um pouco na minha própria trajetória e pensando um pouco nas coisas que eu vivi, né? Como eu disse, eu sou psicóloga, eu me formei em psicologia há quase 14 anos. E de lá pra cá eu busquei muitas coisas que me fizessem feliz, que me agradassem a alma e o coração, né? Que buscasse de verdade exercitar aquilo que eu achava que eu tinha vindo fazer no mundo, né? E foi um caminho muito, não vou dizer penoso, eu vou dizer conturbado, com muitas mudanças de rota, muitas mudanças no caminho, até eu verdadeiramente me encontrar e trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? A verdade é que, olhando para trás e olhando a minha trajetória, olhando as escolhas que eu fiz, eu não posso deixar de pensar nos motivos pelos quais eu fiz as escolhas que eu fiz. E hoje, obviamente, né, com a consciência e as ferramentas que eu tenho no momento presente, fica muito fácil de perceber o que é que eu estava fazendo em cada encruzilhada da jornada. Eu me formei psicóloga, eu fiz especialização em psicologia clínica em um dos melhores hospitais de referência, né, hospitais públicos aqui em São Paulo, Hospital do Servidor Público Estadual. E depois disso comecei a atender em consultório, mas sempre buscando agregar outras coisas. Então eu participei de um projeto do governo ligado ao Poupa Tempo, desenvolvendo testes de usabilidade, né, do Portal do Cidadão. Conduzia testes de usabilidade junto com uma equipe do Laboratório de Tecnologia de Software da Universidade de São Paulo. E eu também trabalhei num acampamento de férias, foram anos muito felizes, ajudando a treinar a monitoria e cuidando da molecada durante as temporadas de férias. E já fiz de tudo, né? Sempre buscando algo que me traduzisse, algo que realmente fosse a expressão da minha verdadeira essência. E há mais ou menos 6 anos, eu concluí a minha pós-graduação em medicina chinesa aqui no Brasil, e então eu arrumei as minhas malas e me mudei por tempo indeterminado para a China, para aprofundar os meus conhecimentos e correr atrás daquilo que eu achava que era o mais indicado para uma pessoa que queria trabalhar com psicologia e medicina chinesa. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Nessa viagem eu me vi confrontada com muitos fantasmas, com muitos medos. Eu tive que me vencer inúmeras vezes para conseguir concluir esse projeto. E fazem então 5 anos que eu tô de volta ao Brasil e desde então unindo verdadeiramente as minhas paixões, né? Conseguindo exercer no meu dia a dia aquilo que realmente eu gosto de fazer e o que eu sempre digo, né? Que se eu não
ganhasse, né? Se nós não precisássemos de dinheiro, né? Se a questão financeira não fosse de fato tão importante, eu acredito que eu estaria fazendo exatamente aquilo que eu faço. Então, para mim isso é sucesso, né? E eu falo isso sem me preocupar com uma falsa modéstia, porque eu não acho que eu precise de modéstia nesse sentido, por não me achar diferente de nenhuma outra pessoa. Eu não acho que isso é um atributo meu, eu não acho que eu nasci com com o bumbum virado para a lua, e também não acho que tenha dado sorte em algum momento, né? Hoje, como eu disse, eu olho para trás e eu percebo que na grande maioria das vezes quem me impedia de caminhar na direção dos meus sonhos e das minhas metas era eu mesma. Eram os meus medos, eram as minhas apreensões, e hoje, claro, né, a vida vai dando pra gente aquilo que a gente pede pra vida. A lei do universo do retorno, ela é implacável, né? Então aquilo que você dá é aquilo que você tem de volta. E num determinado momento eu busquei autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o que me direcionou até onde eu tô hoje. Hoje eu trabalho com pacientes, né? Cada vez menos por conta de horários e por conta também de uma condição, eu tô grávida, né, de 6 meses, então isso acaba também limitando um pouco as minhas possibilidades de atuação. Meu ritmo já não é mais o mesmo e também tá fazendo parte do meu processo aceitar isso, entender isso, mas eu faço workshops, conduzo workshops e retiros na área de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento no Brasil inteiro, e como eu disse, se eu pudesse, né, eu faria exatamente a mesma coisa que eu faço, mesmo que eu não tivesse que ganhar nenhum dinheiro. Então, para mim, de verdade, o que eu quero com essas minhas reflexões é tentar inspirar você a olhar para dentro e entender os porquês das coisas que você vem fazendo e, eventualmente, os porquês de não ter obtido até hoje aquilo que você queria obter. E eu gosto muito de brincar com as palavras, né? Eu gosto muito de entender a origem das palavras, e a gente fala tantas coisas sem refletir sobre aquilo que a gente está falando. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental para a gente começar a se entender nesse bate-papo é a ideia de desenvolvimento pessoal. Eu falo, eu sou psicóloga e trabalho com desenvolvimento pessoal. O que é isso, né? O que é desenvolvimento pessoal? E aí eu acho que pensar na origem dessa palavra é muito significativo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o que significa desenvolvimento? O que significa desenvolvimento? Quer dizer, então, que, seguindo essa lógica, para eu me desenvolver, eu preciso antes me desenvolver. Do quê? A gente fala muito, né, de desenvolvimento humano, porque eu estou buscando o meu desenvolvimento, mas a gente não para pensar no que é necessário para caminhar no sentido de um amanhã mais próspero e mais feliz, né? O que seria necessário desenvolver-se? Deixar de estar envolvido. Com o quê? Com o que você está envolvido? Quando você para pensar na sua vida e na sua trajetória, com o que você reconhece que você está verdadeiramente envolvido? Quais são as suas crenças? Quais são os seus dogmas? O que você acredita da vida? O que você pensa da vida? Num dos caminhos pelos quais eu andei, eu me tornei practitioner em programação neurolinguística, que é uma ferramenta muito bacana. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento humano, a PNL, né, que é a abreviação de programação neurolinguística, ajuda muito a entender os fenômenos mentais, porque compara os fenômenos mentais como um grande computador, né? Então, existe uma ferramenta dentro de PNL que se chama pirâmide de níveis neurológicos, que eu não vou me estender aqui porque seria tornar um tema muito abrangente, muito específico. Então, talvez você possa procurar no Google essa expressão, pirâmide de níveis neurológicos. E essa pirâmide de níveis neurológicos, ela se destina a explicar
como é que se dá o nosso desenvolvimento, como é que se dá o nosso envolvimento com as coisas e situações do dia a dia, como é que a gente funciona, né? E um dos níveis, essa pirâmide de níveis neurológicos, ela tem 6 níveis. Um dos níveis dessa pirâmide de níveis neurológicos, ela se refere a crenças e valores, né? E aí eu tenho um grande amigo meu, que é um grande amigo e um grande mestre também, que ele ainda faz uma pequena diferenciação. É como se então essa pirâmide não tivesse 6 níveis, tivesse 7, porque ele diferencia crenças de valores, né? Então, as crenças, elas estariam submetidas aos nossos valores. Do que eu tô falando? No que você acredita? Você acredita que você é capaz de realizar os seus sonhos? Você acredita que você é capaz de caminhar na direção dos seus objetivos? Você acredita que você é capaz de inventar uma profissão para você? Ou você acredita que você precisa olhar ao redor e ver o que a grande maioria das pessoas está fazendo e fazer igual, porque você acredita que fazer parte da roda viva da civilização é sinônimo de sucesso e de prosperidade? Não existem crenças certas nem erradas, crenças são crenças e elas se definem numa idade ainda muito jovem. E a gente passa o restante da vida confirmando essas crenças, né? Então, entre 0 e 7 anos, o esqueleto das nossas crenças se forma e a partir de então a gente vai passar pela vida só reatualizando o sistema, como se fosse um aplicativo de celular instalado que de vez em quando pede um update. E é isso o que acontece com as nossas crenças instaladas no nosso modelo mental. Existem crenças relacionadas à produtividade, à profissão, a trabalho, a dinheiro, que são crenças que muitas vezes elas podem ser limitantes, né? Então, a gente pode pensar, né, que o trabalho enobrece o homem, né? Uma das frases antigas que se referem a esse envolvimento do homem com o seu trabalho. Então, o trabalho enobrece o homem. Então, se eu não tenho um trabalho, eu não me torno nobre. Então, para me sentir sendo nobre, para associar a minha identidade a essa noção de nobreza, eu preciso ter um trabalho. Então, a gente já começa com a necessidade, não com o desejo, o que já faz a coisa se constelar de uma forma bastante diferente, porque quando eu penso em trabalho, quando as pessoas me procuram e elas falam, eu não estou feliz no meu trabalho, muitas vezes porque essa pessoa não está fazendo o que ela quer fazer, né? Muitas vezes a gente sai da faculdade, quando a gente faz faculdade, e a gente vê quais são os ramos, né? Muitas vezes a gente escolhe a faculdade, né? Baseado em quê? Baseado naquilo que eu trago dentro de mim, ou então eu me vejo na obrigação, porque existe a crença que eu preciso fazer uma faculdade, e aí eu me vejo na obrigação, eu preciso escolher uma carreira, e aí quando eu me formo na faculdade, eu preciso escolher uma área de atuação, e aí quando eu escolho, eu preciso escolher a direção na qual eu estou indo. E eu não estou dizendo que as escolhas não são necessárias. O que eu quero dizer é, quando a gente se sintoniza com a ideia de necessidade, a gente está se sintonizando com um paradigma de escassez. E quando a gente se sintoniza com a ideia de desejo, o que eu quero fazer no mundo, o que me traduz nesse mundo, a gente está sintonizado com um paradigma de abundância, de que sempre vai ter mais de mim para dar para os outros. E não a necessidade, eu preciso desse lugar, eu preciso desse dinheiro. E essa questão das crenças, elas são... a questão das crenças é uma questão extremamente importante quando a gente pensa em aptidão pessoal, né? Quando a gente pensa em que direção que eu quero caminhar na minha vida, o papel da crença, ele vem muitas vezes de forma determinante. Se eu acredito que eu posso criar uma profissão para mim, ou se eu acredito que eu preciso escolher entre as profissões que já existem, né, isso faz toda a diferença. Especificamente no meu caso, eu vejo que criei uma profissão depois de ter criado. Em momento nenhum eu pensei, eu vou criar uma profissão para mim. Mas quando eu me dediquei, quando eu entendi que existem apenas 2 formas da gente viver a nossa vida, que é por amor ou por medo, e eu resolvi expressar
a minha identidade através das coisas que eu amava, tentando transformar essas coisas que eu amava em algo que as outras pessoas também amassem e pessoas que se identificassem comigo também se identificassem com essas técnicas. Eu vejo, mais uma vez, né, olhando para trás, né, às vezes é muito mais fácil, eu vejo que era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu estava criando uma profissão para mim. Qual profissão você gostaria de criar para você, né? Se você pudesse escolher com o que você gostaria de ganhar dinheiro. E aí, o interessante é refletir, né? No que eu precisaria acreditar para transformar isso em realidade. Aí a gente começa a entender um pouco mais como é importante essa questão das crenças, né? Quais são as crenças que você carrega? Quais são aquelas coisas que você passou a sua vida inteira ouvindo das pessoas à sua volta, ouvindo dos seus pais, dos seus professores, dos seus mestres, das pessoas que você admira? Quais eram as frases que eram sempre ditas, né? Muitas vezes dinheiro não traz felicidade, muitas vezes quem tudo quer, tudo perde, muitas vezes nessa vida não se pode ter tudo, muitas vezes melhor um pássaro na mão do que dois voando. E será que não é justamente dessas crenças que você precisa se desenvolver? Será que não é justamente dessa forma que o autoconhecimento pode acabar influenciando de uma forma extremamente positiva na sua vida profissional? Será que não é você e não vem sendo você o seu grande obstáculo ao longo da sua vida, sem que você soubesse, procurando sempre fora, falando em termos de falta de sorte, olhando para as pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos e falando, essa pessoa também seria fácil se eu tivesse a família que essa pessoa tem, se eu tivesse tido as oportunidades que essa pessoa tem. Será que não seria o caso de perguntar para essa pessoa no que ela acredita? O papel das crenças é fundamental na construção de um futuro mais pleno. E os valores? De que forma os valores interferem? Então, assim, crenças determinam comportamentos. Se eu acredito que eu sou capaz de ter tudo que eu quero, eu tento cada vez mais e eu acabo aumentando exponencialmente a minha chance de alcançar. Se por outro lado eu acho que não se pode ter tudo na vida, quando eu estiver satisfeita com a minha saúde, com o meu relacionamento amoroso, com a minha vida social e familiar, e eu pensar na minha vida profissional e pensar assim, puxa vida, mas eu não estou satisfeito profissionalmente. Se eu tenho a crença de que nessa vida não se pode ter tudo, eu vou repetir essa crença, mas não, nessa vida não se pode ter tudo, realmente. E aí isso funciona como uma crença limitante, porque ao invés de você aumentar exponencialmente as suas chances de conseguir chegar mais perto daquilo que você almeja alcançar, você acaba se conformando com a posição onde você está, porque afinal de contas é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mas as crenças, de alguma forma, elas estão subordinadas aos valores. Os valores que ditam a nossa vida, os valores que orientam a nossa vida. Quando você escolhe trabalhar com alguma coisa, qual é o valor que você está levando em consideração? E assim, para exemplificar um pouco aqui esse bate-papo, eu posso pensar em alguns valores, como por exemplo, segurança. O valor segurança, muitas vezes, é um valor, em primeiro lugar, bastante perverso, né? Porque a noção de perigo, ela também é bastante circunstancial. Em alguns momentos da vida a gente pode achar uma determinada situação bastante ameaçadora, em outros momentos da vida a gente vê que não é bem assim. Mas a segurança é um valor um valor pelo qual muitas vezes as pessoas escolhem as suas vidas profissionais. Essa é uma das coisas que eu ouço muito das mensagens que eu recebo, falando exatamente isso. Puxa, eu adoro psicologia, eu amo trabalhar com pessoas, ou então eu gostaria de ser um coach ou um líder inspirador para os jovens, mas é muito difícil, o retorno financeiro é muito
pequeno, e então a pessoa prefere fazer direito, ou jornalismo, ou medicina, mas medicina também, não, mas médico hoje em dia, então eu vou fazer administração de empresas. E o país está em crise, o que eu vou estudar agora com o país em crise? E todas essas escolhas, elas vão sendo norteadas pela noção de segurança, pelo valor segurança. Uma pessoa que escolha a sua profissão pautada, por exemplo, em um valor como prazer, dificilmente ela vai conseguir trabalhar em algo que não seja prazeroso. E se a pessoa que está escolhendo a profissão por segurança, em determinado momento ela pode sentir falta do prazer, mas qual foi o valor que ela levou em consideração quando ela estava escolhendo a sua profissão, quando ela estava escolhendo a sua atividade profissional? É claro, eu não vou aqui ficar fazendo joguinho do contente, da poliana, vivendo em um mundo cor-de-rosa. É óbvio que a gente tem as nossas responsabilidades, é óbvio que a gente tem as nossas necessidades, é óbvio que a gente precisa pagar as nossas contas e é óbvio que dinheiro não traz felicidade, mas pode eventualmente ajudar a conquistar uma viagem, ou uma roupa, ou um bem que nos deixe mais felizes. Eu não estou aqui negando nada disso, mas se você escolhe a sua profissão levando em consideração o valor segurança, depois você se queixa de falta de satisfação, e aí a gente entra num assunto que para mim seria basicamente como um dogma, né? Dogmas são aquelas coisas que para mim são indiscutíveis. Eu, de verdade, quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho de alguma forma sabe que o valor da espiritualidade é muito importante para mim, e espiritualidade não no sentido de religiosidade, mas no sentido de uma compreensão um pouco maior a respeito das coisas, maior não no sentido quantitativo, mas no sentido qualitativo, de mergulhar um pouco mais nas coisas e tentar entender o que está por trás dos processos, né? E refletir a respeito das suas crenças, a respeito dos seus valores. Isso é exercitar a espiritualidade. Ao invés de olhar para o outro e julgar o outro através da vida que essa pessoa construiu, atribuindo como sorte ou então como favorecimento por conta de uma facilidade financeira familiar ou qualquer coisa do gênero, isso faz com que a gente deixe de olhar para a gente e para as nossas deficiências. E quando a gente fala desenvolvimento pessoal, a gente está falando de caminhar para frente. E toda vez que a gente anda para frente, a gente é obrigado a abandonar posições que antes ocupávamos. Então, se eu ando na direção de determinado objetivo, automaticamente eu abandono posições que antes eu ocupava. E muitas vezes eu acho que para a gente conseguir caminhar na direção de transformar os nossos sonhos em felicidade, em realidade, em felicidade, muitas vezes é necessário trocarmos, fazermos pequenos ajustezinhos nos valores pelos quais a gente vem vivendo a vida. Quais são os valores que vêm determinando a minha vida? Muitas vezes o medo acaba sendo um valor preponderante. As pessoas escolhem as coisas por medo e não pelo amor. Porque para mim existem essas duas formas de viver a vida: amor ou medo. O amor é como se eu dissesse um grande sim para as coisas que me cercam. E o medo, pelo contrário, é uma grande evitação, é um grande afastamento de tudo aquilo o que eu não quero que aconteça. E quando a gente caminha na direção da nossa felicidade, é um caminho de amor, é um caminho de escolhas feitas pela identificação positiva. Diferente de quando eu escolho algo fugindo de uma sensação que eu não quero experimentar ou de uma realidade que eu não quero viver. Então, eu escolho a minha profissão não levando em consideração o amor e a identificação positiva que eu tenho com a vida, mas eu escolho o meu trabalho em um movimento de evitação. Eu não quero estar naquela posição, eu não quero sentir determinadas coisas, eu não quero correr o risco que aquele trabalho supostamente me oferece. E aí, né, uma brincadeira que eu sempre faço, eu te desafio a não pensar num elefante rosa de touca de banho vermelha com saiote verde fosforescente.
tudo que você está fazendo é pensando nesse elefante. Então, quando você faz uma escolha tentando não viver uma outra coisa, é como se você caminhasse pela direita, pensando em tudo aquilo que você não está vivendo, graças a Deus, na esquerda. É um caminho de medo, não é um caminho de amor. É um caminho de evitação, não é um caminho de escolha por identificação positiva. É um caminho de fuga, não é um caminho de reencontro. Será que você vem fazendo escolhas pautadas no medo, pautadas na escassez, pautadas na dificuldade de se entregar livremente para os seus sonhos? Será que em algum momento as suas dificuldades não estão vindo justamente porque você não vem escolhendo com o coração e sim com a cabeça? E aí você quer se sentir pleno fazendo um trabalho que você não gosta pela dificuldade de acreditar que você é capaz de transformar as coisas nas quais você se sente pleno fazendo em atividades remuneradas? Ficou confuso? Deixa eu simplificar. No que você acredita que você é capaz de fazer? A grande maioria das pessoas não acredita no próprio potencial. A grande maioria das pessoas quer que apareça um anjo salvador, que apareça uma grande oportunidade sempre fora. A grande maioria das pessoas, incluindo essa que vos fala durante muito tempo, estamos esperando super-heróis para nos salvarem. Grandes oportunidades, usando a metáfora da modelo que é descoberta no supermercado, né? Você estava só na hora certa, no lugar certo, e de repente alguém te descobriu e alguém te deu uma oportunidade. E todos nós, em algum sentido, estamos nessa posição, esperando que venha de fora a possibilidade de realização, esperando que alguém nos dê uma direção do caminho. E aí a gente busca coaches, a gente busca livros, a gente busca cursos, a gente busca oportunidades externas que... Nossa, agora então esse curso que eu vou fazer, ou agora esse evento do qual eu vou participar, né? É como se tudo tivesse fora e a gente só não olha para a necessidade que temos de trabalhar aspectos internos dentro de nós. Como cada um faz isso é uma escolha muito pessoal, né? Você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um processo de autoconhecimento, você pode procurar um mestre que te ensine verdades ocultas, mas um bom começo é perceber a motivação das suas atitudes, e sempre que você se surpreender tomando muitas vezes atitudes corretas pelos motivos errados, levando em consideração valores distorcidos, né? É uma oportunidade de desenvolvimento, é uma oportunidade de correção de rota. É uma oportunidade de olhar para dentro de si e pensar, se eu não tivesse medo, o que eu estaria fazendo agora? Se eu não tivesse essa necessidade urgente de me sentir seguro, de me sentir confortável, de me sentir não ameaçado, de me sentir cômodo, né? O que eu estaria fazendo? Essa é uma pergunta que para mim sempre faz muito sentido. E principalmente agora, com a questão da gestação, esse é um tema que vem me colocando frente a frente com muitas crenças limitantes a respeito de mim mesma. Será que eu dou conta, né? Será que eu dou conta de readequar a minha vida profissional àquilo que eu quero, que eu imagino que seja o ideal quando a gente constrói uma família, quando a gente coloca um filho no mundo? Será que eu sou capaz de continuar garantindo o meu sustento, o sustento do meu filho e ao mesmo tempo caminhar na direção daquilo que me faz feliz? Porque a gente adora zonas de conforto, a gente adora cair numa zona de conforto. A zona de conforto, ela é macia, ela é gostosa, ela deixa a gente quentinho, né? Todos nós somos assim. Mas muitas vezes a zona de conforto, ela se transformou numa zona desconforto e a gente não percebeu.
porque o valor que está determinando a nossa escolha é um valor de segurança. Então eu estou seguro, como é que eu vou abrir mão desse valor de segurança? Como é que eu vou deixar de ter a certeza do pagamento das minhas contas, ou muitas vezes da manutenção de um estilo de vida que eu quero sustentar? Eu não quero ter uma queda num padrão de vida, nem que seja momentâneo, porque o valor não me permite. E quando eu falo que às vezes a crença ela é submetida ao valor, porque quando você leva em consideração o valor como segurança, você não se julga capaz de arriscar. Mas se você faz uma pequena adequação e o valor de segurança se transforma num valor de plenitude, o risco, ele não é tão alto. O risco é o que nos leva adiante. E nós temos uma tendência muito grande de desistir na primeira dificuldade. Eu fico pensando sempre na criancinha, né? Quando a criança começa a andar, um bebezinho, começa a engatinhar e no momento seguinte começa a andar. Essa criança ela cai muitas vezes. E a cada queda, ela olha inconscientemente, involuntariamente, ela se apercebe do seu erro. E na tentativa seguinte, ela age no sentido de consertar esse erro. Imagina o que teria acontecido com você. Você foi essa criança. Imagina o que teria acontecido com você se em algum momento você tivesse desistido do processo de aprendizagem, da caminhada, porque você caiu e machucou e aí você ficou preocupado com o que os outros estão pensando de você. Você não estaria andando. Imagina como a sua vida estaria sendo limitada pela não caminhada, né? E quantos de nós não fazemos isso depois de adultos? A gente começa a desenvolver uma habilidade nova, a gente começa a aprender uma capacidade nova para caminhar na direção de algo que a gente quer construir na nossa vida e aí a gente encontra um obstáculo e o que a gente faz? A gente tem a humildade de olhar para dentro e olhar para o aprendizado que vem com aquele obstáculo, com aquela dificuldade, ou a gente simplesmente muda de rota, a gente diz que tentou e não conseguiu e que então é melhor ficar aqui no meu quadrado onde eu me sinto seguro e cômodo. A grande maioria de nós desiste nas primeiras dificuldades. Nós não temos o olhar para dentro de entender que quando uma dificuldade se apresenta, o problema não é a dificuldade, o problema é que nós não temos ferramentas para lidar com essa dificuldade, porque se tivéssemos, a dificuldade não seria dificuldade. Um dia para você escrever foi um baita desafio, hoje em dia você não pensa mais nisso como algo problemático. Você pode no máximo querer caprichar a sua letra, mas você não para pensar antes de fazer, porque você aprendeu, aquilo se fixou no seu modelo mental. E quando a gente pensa em realizar os nossos sonhos, quantos de nós não param no primeiro obstáculo? E aí eu acho muito importante a gente refletir sobre a importância dos medos que a gente tem, porque nesse processo de desenvolvimento humano, de desenvolvimento pessoal, muitas vezes 90% do nosso trabalho vai ser lidar com medo. Então, a importância de se refletir sobre os medos, né? Sobre você ter uma consciência a respeito de quais são os seus medos. E muitas vezes os medos acabam determinando, né, os valores que temos. Quando a gente chega num nível de identidade, quem sou eu? O que me habita? É o medo ou é o amor? Né? O medo é o que determina os valores que vão orientar as nossas crenças e escolhas, né? Então eu tenho medo, então o valor é segurança. Eu tenho medo, então o valor é estabilidade. Eu tenho medo, então o valor é conforto. Medo orientando a nossa vida o tempo todo. E do que você tem medo? Quais são os medos que a gente tem? Tem um cara na internet, ele chama Brendon Burchard, né? Procurem o canal dele no YouTube, ele é muito bacana, ele é um coach e ele tem uma história muito legal de vida, de realização pessoal e de transformação dos seus próprios sonhos em realidade. E o Brendon, ele diz assim, que existem basicamente 3 tipos de medos na vida, né? O primeiro medo é o medo da perda, é o medo de perder coisas.
Então, eu tenho medo de perder a minha segurança, eu tenho medo de perder as minhas garantias, eu tenho medo de perder a estabilidade, eu tenho medo de perder a minha zona de conforto, eu tenho medo de perder minha saúde, eu tenho medo de perder meus amigos, eu tenho medo de perder o reconhecimento que as outras pessoas têm de mim, eu tenho medo de perder a admiração dos meus próximos, né? Então, o primeiro medo é o medo da perda, né? E acredito que sempre que a gente pense em alinhamento profissional, e quando eu falo alinhamento, é pensar na sua profissão como algo alinhado com a sua verdade maior, com a sua essência, com algo que você veio para somar nesse mundo, a gente entra muito em contato com os medos de perder, né? Muitas vezes você observa que para você se sentir pleno, você teria que mudar completamente de vida, você teria que mudar de profissão, você teria que buscar uma coisa inteiramente nova e para isso você perderia a sua segurança, você perderia a sua estabilidade, você perderia a sua capacidade de manter um padrão de vida, você perderia o seu padrão de vida. E talvez a sua família perdesse a segurança e a estabilidade e aí a gente desiste, né? E aí a gente tem medo, o medo faz com que, não, mas eu não posso fazer isso, eu não posso correr esse risco, crenças, né? Então medo, né, valor, segurança, estabilidade e aí a crença, né? Eu não posso fazer isso, não vai dar certo, eu não posso correr esse risco, e aí as crenças determinando comportamentos, então eu não vou adiante, né? O segundo tipo de medo é o medo do processo. Quando a gente olha para frente, para tudo aquilo que a gente vai ter que fazer, e a gente tem medo desse processo que vai dar muito trabalho, né? Então eu vou ter que, eu vou ter que, sei lá, me capacitar, eu vou ter que fazer um curso de alguma coisa que eu não conheço, eu vou ter que procurar uma oportunidade numa outra área, eu vou ter que fazer meu currículo, vou ter que ir atrás de tudo o que eu não tenho, né? Até chegar onde eu quero chegar, e aí isso me dá um medo que às vezes até quase vira preguiça, né? E aí a gente para. E aí a gente desiste, porque o medo, ele nos paralisa, né? E o terceiro medo possível é o medo de não dar certo, né? Então, e se eu faço tudo isso, se eu corro todos esses riscos, né? E a coisa não anda? E se eu não sou capaz? E se eu não conseguir? O que as pessoas vão pensar de mim? O que eu vou pensar de mim? Como eu vou reconstruir o que eu já construí até hoje? Será que eu consigo voltar para o lugar onde eu estava antes, né? Esse é o terceiro medo. E tanto faz qual seja o seu medo. Provavelmente, assim como a grande maioria de nós, você tem os três medos. Mas, independentemente de qual seja o seu medo, o Brendon Burchard, ele fala, olha para o ganho. Olha para aquilo que você vai ganhar. Olha para aquilo que você vai estar realizando. Olha para aquilo que você vai estar somando na sua vida. Olha para aquilo que você vai ter que hoje você não tem. Olha para aquilo que vai transformar a sua experiência no planeta Terra uma coisa mais prazerosa. Olha para aquilo que quando você hoje fecha os seus olhos e imagina vivendo, olha para isso e fala, isso pode ser real. Eu posso ser capaz de conquistar esse objetivo. E aí faça uma lista mental de todos os medos que te impedem de avançar poderosamente na direção dos seus objetivos. Olha para os seus medos e tenha sempre em mente que tudo aquilo que a sua mente projeta como um perigo, como um risco, como uma situação muito difícil de você encarar e de você viver, se aquela mesma situação acontecesse, ela não seria tão ruim quanto você imagina. Porque a nossa mente, ela é muito perspicaz em projetar sempre os piores cenários com requintes de crueldade. Então a gente projeta aquela imagem que é a pior de todas, que é a mais difícil, que é a mais complicada, que é a mais sofrida. Porque a sua mente conhece os seus pontos fracos e transforma as suas vulnerabilidades em possibilidades. Mas quando de fato aquela situação acontece, dificilmente você se sente exatamente da forma como você imaginava se sentir dentro da sua cabeça.
Os medos, eles servem para mostrar quais são as nossas fragilidades e vulnerabilidades, mas eles não podem ser suficientemente fortes para nos paralisar. E o que eu costumo dizer sempre é que quase não importa o que vai acontecer, importa só o que está acontecendo, porque eu trabalho com bioenergética, o meu entendimento é que tudo é energia. Então, se tudo é energia, os seus pensamentos são emanações energéticas, os seus sentimentos são vibrações energéticas, e sim, nós nos sintonizamos com coisas, pessoas e situações que sejam ressonantes com o nosso próprio campo. Então, quando você experimenta pensar fora da caixinha, quando você experimenta olhar para o seu futuro de uma forma mais confiante, de uma forma mais assertiva, de uma forma um pouco mais positiva, e você olha e você fala, eu sou capaz de fazer, e não é lá na frente, eu sou capaz de fazer isso hoje, eu sou capaz de olhar para o meu presente, identificar situações nas quais eu venho sendo compelido a agir pelo medo e não pelo amor. Eu vou ser capaz hoje de trocar determinados valores, fazer um ajuste desses valores. Para mim, o que está sendo mais importante nessa situação? É amor ou é medo? É prosperidade, é abundância ou é segurança? É felicidade ou é conforto? Porque quando você age buscando segurança, o que você tem de volta é segurança, não é realização. É como se você plantasse sementes de abóbora, você não vai colher tomate, você vai colher abóbora. E aí você vai ser uma pessoa extremamente segura, extremamente infeliz. Olhar para os seus medos é olhar para as suas fragilidades, o que não significa não atuar sobre as suas fragilidades. Significa buscar recursos para que as suas fragilidades não sejam tão vulneráveis. Significa se capacitar, significa olhar para alguém e falar, tal pessoa tem algo que eu quero. O que essa pessoa pensa que eu não penso? Como essa pessoa pensa diferente de mim? Como essa pessoa age diferente de mim? Como essa pessoa resolve as situações para as quais eu sinto que eu não tenho recursos disponíveis? Como essa pessoa age na direção de construir os seus sonhos em aspectos e assuntos que eu não domino? Quais são os conhecimentos que essa pessoa tem? O que essa pessoa estudou? Qual foi o caminho que essa pessoa fez? Ao invés de apontar o dedo para o outro e simplesmente falar que o outro tem sorte, você tem azar. E aí logo em seguida repetir alguma das pérolas, né? Quem tudo quer, tudo perde, não se pode ter tudo. E continuar onde você está. Envolvido com as mesmas coisas, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos e os mesmos valores. Eu não tenho como oferecer uma fórmula de sucesso para vida profissional, porque eu acredito que todos nós sejamos como diamantes, multifacetados. A vida profissional, ela é uma das nossas facetas, é simplesmente um dos nossos ângulos. Não existe, na minha percepção e na minha opinião pessoal, uma pessoa capaz de ser feliz profissionalmente e amorosamente não, porque eu acho que nós todos somos um ser humano íntegro, holístico, inteiro. Holístico vem de holos, que é todo, né? Então, quando a gente olha para o todo, uma pessoa que ela é realizada na vida profissional, ela geralmente tende a ser realizada nos outros aspectos da sua vida também. Uma pessoa que é realizada no âmbito pessoal, ela expressa essa realização na vida profissional também. Então, quando eu falo, vamos refletir um pouco sobre o que significa desenvolvimento pessoal, eu acredito no desenvolvimento pessoal como primeiro e importante passo para caminhar na direção do desenvolvimento profissional. Empreendedorismo, então, é só uma consequência disso. É só uma consequência desse processo alinhado, né? Um ajuste fino entre quem eu sou, entre aquilo que eu reconheço em mim como uma paixão e uma aptidão, que eu vou ter tesão de viver a vida exercitando, e como eu faço para transformar isso em recurso financeiro, eu
busco parcerias com pessoas que fizeram isso e eu aprendo com essas pessoas e eu acho que é uma mudança de postura de vida tão grande que é aquilo, né? Quando você muda, o mundo inteiro muda com você. Então, é nesse mudar interno, é nesse desenvolver das coisas com as quais você esteve anteriormente envolvidos, revendo as suas crenças, revendo os seus valores, revendo esses princípios orientadores que vêm regendo a sua vida e de que modo você pode prosperar antes como uma pessoa, antes no sentido pessoal, e isso funcionando como em um transbordamento para as outras áreas da sua vida. Eu sempre digo que eu não tenho como levar pessoas onde eu nunca estive. Longe de querer receber a aprovação e a opinião positiva de todas as pessoas, é só o meu ponto de vista, é só a minha contribuição, mas de fato isso foi o que serviu para mim, isso foi o que funcionou para mim e é o que continua funcionando até hoje. Refletir sobre a minha motivação, refletir sobre os valores que vêm orientando as minhas crenças e os meus comportamentos e buscando dentro dessa pirâmide, reorganizar essa pirâmide de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Não pensando que eu vou acreditar que eu sou capaz quando eu conseguir. Eu vou conseguir quando eu acreditar que eu sou capaz. Eu não vou me sentir feliz e pleno quando eu tiver posses, quando eu estiver ganhando não sei quanto por mês ou quando eu tiver com bens materiais sendo acumulados, mas eu vou ganhar tanto por mês e eu vou acumular bens materiais quando eu me sentir feliz e próspero, porque no universo, o que rege o universo é a lei da abundância, e quando você age pelo medo, pela insegurança, pela necessidade de se sentir confortável, você está vivendo a sua vida num paradigma de escassez e não de abundância. E acredito que essa seja a maior colaboração que eu tenho para dar para você nesse momento. Eu espero que você tenha aproveitado um pouco dos conhecimentos que eu compartilhei aqui. Novamente, é só a minha visão. Acredito que existam muitas outras e acho que é isso que enriquece o mundo. Então, espero que todos aproveitem o evento, que todos tenham um ótimo congresso, uma ótima experiência transformadora com o Vá Mais Longe, e que todos nós um dia possamos juntos desfrutar de todas as bênçãos recebidas. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, congratulo você por estar tomando essa iniciativa de participar de um evento como esse. Esse é o primeiro passo e um passinho de cada vez a gente chega lá. Gratidão pela atenção e espero vê-los em breve. Tchau!